1 aos Coríntios, capítulo 11. Hoje eu vou dar uma pausa naquela série que a gente tem usado aqui, Heróis da Fé, porque essa semana eu estava diante de uma imagem, aquelas lembranças que o Facebook mostra para gente, e agora eu não lembro se foi 2014, 2015, mas foi uma imagem que remetia a isso que a gente acabou de fazer aqui, esse café da manhã, e eu estava muito recente aqui, 14, 15, não me lembro exatamente a data, mas o importante foi ao que a imagem me remeteu, né? E aí eu fiquei pensando, o próximo domingo é domingo de ceia, e domingo em que a gente também celebra os nossos aniversariantes, e o domingo que a gente partilha também daquilo que Deus nos dá, onde cada um traz um pouquinho. Alguns trazem um pão, outro traz o bolo, outro traz o café, o Nescau, enfim, aí a gente forma essa mesa. E a gente então, até como símbolo da nossa unidade, da nossa união, da nossa comunhão, a gente fica ali em torno daquela mesa, e é claro que a gente participa da mesa não apenas de maneira figurada, a gente come, a gente celebra, e aí eu pensei em falar um pouco sobre isso. Me lembro até que em alguns momentos em que a gente vai celebrar a ceia, eu falei desse momento, mas de maneira muito rápida, né? Então hoje eu queria usar esse texto que se encontra aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 1. Eu queria falar sobre a festa ágape, ou a festa do amor. E esse momento que é retratado nessa primeira carta de Paulo, ela retrata algo bem parecido com o que a gente faz aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, falar sobre por que não é mais assim, as razões, e pensar alguns princípios aqui para que a gente cada vez mais continue fazendo isso e participando também da ceia do Senhor, mas movido por esses princípios que devem nortear aqui a nossa decisão de participar, o nosso envolvimento com esses momentos. Então todo mundo achou aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 17 em diante. Eu falei versículo 1, né? Desculpa. Capítulo 11, versículo 17. Todo mundo achou? Posso ler? Então diz assim, ó. Primeira carta de Paulo, capítulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões, quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: "Este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim." Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança confirmada no meu sangue.
Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmo ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Esse texto a gente lê de maneira corriqueira durante as nossas celebrações da ceia. Mas quase nunca ele é lido com um olhar voltado para o seu contexto. Basicamente, a gente lê o texto a partir dos versículos ali de 23 em diante, em que Paulo ele relata o fato de ter recebido do Senhor uma instrução, uma ordenança, um mandamento, uma tradição, e que ele diz, foi isso que eu recebi, foi isso que eu ensinei. Mas ele faz essa colocação contrapondo um momento estranho, esquisito, um momento feio, um momento que em nada glorificava a Deus na igreja de Corinto. Porque ele constata, embora ele tenha elogios a fazer, e faz, se você pegar o capítulo 11, no versículo 1, ele faz alguns elogios porque vocês sempre têm lembrado de mim e tal, mas existem problemas naquela igreja. E aí Paulo, a partir do versículo 17, ele vai dizer, apesar de reconhecer que vocês, coisas boas podem ser ressaltadas a respeito de vocês, existem outras coisas que devem ser ressaltadas, mas não para que sejam elogiadas. A gente constata para interromper, a gente constata para não mais praticar isso, não mais deixar isso ir tão longe. Então, ele, a partir do verso 17, ele diz, nas instruções a seguir, eu não posso elogiar vocês. O que a gente acabou de experimentar aqui, como simbolismo de unidade, de comunhão, de fraternidade, como simbolismo de levar à frente aquilo que Jesus começou, era praticado também no primeiro século. É por isso que a gente, na verdade, repete. Hoje, em parte. Por quê? No Novo Testamento, em várias passagens, a gente encontra momentos como esses. A ceia não era uma coisa à parte das celebrações, dos momentos em que a mesa era montada, em que pessoas recebiam outros em suas casas, porque era assim que a igreja se reunia. A gente pode lembrar, por exemplo, de Atos, em que diz que eles estavam unidos em tudo, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, esse partir do pão não era simplesmente o partir desse pão que a gente, ao longo do tempo, passou a adotar e, de novo, como simbolismo, a ceia do Senhor. Um pedacinho de pão, não estou aqui recebendo para fazer merchandising, mas de pão plus vita, de panko, sei lá o que, um pedacinho de pão com um pequeno cálice para simbolizar a comunhão com o Senhor. Nem sempre foi assim. E por que deixou de ser como era no primeiro século?
O texto é autoexplicativo, porque ao invés de utilizarem, nós temos estudado isso, por exemplo, já falamos isso estudando o Novo Testamento, estudando as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que às vezes a doutrina é utilizada de maneira equivocada e os efeitos disso são ruins. Então, aqui era o que estava acontecendo. Eles haviam, por uma tradição, a gente vai encontrar isso em Atos, em Pedro, em Judas, textos fazendo referência a esse momento da mesa posta e todo mundo ali celebrando, partilhando, mas os excessos, os abusos, os equívocos, a prática equivocada da instrução correta, levaram então a um indício histórico de que talvez aqui, a partir das palavras de Paulo, tenha sido o início para haver essa separação. Não que fosse essa a intenção de Paulo, mas para vocês terem uma ideia, já no segundo século, muito próximo ali do período pós-apostólico e tal, essa prática já havia praticamente parado, por conta dos excessos. E a gente encontra isso no texto. Paulo vai dizer, por exemplo, aí, quando vocês se reúnem, verso 17, essa reunião faz muito mais mal do que bem. Como é que alguém pode se reunir em nome de Deus, usar a doutrina certa, mas para viver da maneira errada? Que sentido? Onde há parâmetro, onde há base para isso? Ele vai dizer aqui, vocês, ao que me consta, eu recebi informações de que os encontros de vocês não estão fazendo bem. Não estão fazendo bem para os que estão aí se reunindo e, consequentemente, não agradam o coração de Deus. Primeiro, verso 18, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja. E até certo ponto, creio, Paulo não está presente, ele recebe informações e vai, a partir disso, redigir uma carta, ou duas cartas, nós temos, para que então se corrija o problema. Então ele está dizendo o seguinte, eu não estou vendo com os próprios olhos, mas não duvido que isso esteja acontecendo. Não vou generalizar, porque veja, ele faz elogios, ele tece aqui elogios a respeito da igreja, ele vai dizer que essa igreja é separada por Deus, é uma igreja que tem dons doados por Deus, capacitação de Deus, para que a igreja então funcione para a glória de Deus, mas ele também reconhece que ali existem problemas. Ele vai dizer, ouço que há divisões. Lembra daquela ideia? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Então esse era um problema. Depois ele vai dizer também que, versículo 20, quando vocês se reúnem, não estão interessados naquilo que é a razão de ser desse encontro, naquilo que de fato é o que deveria mover o coração de vocês para isso acontecer. Versículo 20, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Então a ceia acontecia de forma conjunta com o partir do pão, ou seja, eles tomavam todos os domingos uma refeição parecida com essa. Cada um trazia a sua contribuição. Pessoas levavam daquilo que tinham em sua despensa e ali então a mesa era colocada. E aí a gente precisa lembrar também que mundo era esse em que aquela igreja existia. Era um mundo, e aqui na igreja de Corinto existiam pessoas de mais posses, existiam pessoas com condições de contribuir, talvez de maneira mais, me fugiu a palavra agora, mais, me ajudem na palavra, mais coisas, mais abundante. Quem foi que falou? Depois vai ganhar, Beth, um bombom, tá bom? Pelo socorro ao pastor. De maneira mais abundante. Então, mas existiam ali também pessoas pobres, necessitadas. A gente também precisa pensar que na igreja do primeiro século, ela era formada por camponeses,
por trabalhadores rurais, gente que tinha menos condições, por escravos. Então, nesse contexto também, talvez, para muitas pessoas, era o único dia da semana em que poderiam comer uma refeição, por assim dizer, me permito que dizer, decente. Talvez fosse o único dia da semana em que pudessem comer alguma coisa que de fato saciasse plenamente seus estômagos. Então, Paulo, quando percebe que a igreja está ao redor de uma mesa para celebrar o Senhor da mesa, mas as motivações, a dinâmica não estava alcançando o objetivo, ele resolve então intervir dizendo, eu não posso elogiar vocês. Então era uma igreja que tinha divisões entre classes econômicas, enfim, divisão de pensamento, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí gente, quando uma igreja que é chamada para viver unida, para viver ligada, para viver agregada e congregada, né? Essa é a ideia de congregação, para viver nessa dinâmica, mas no meio dessa realidade, o que existe são divisões, logicamente isso vai se reproduzir no nosso cotidiano, nas nossas práticas, até as mais comuns. O que estava acontecendo aqui? Paulo vai dizer que pessoas estavam passando fome enquanto outras estavam com seus estômagos totalmente satisfeitos. Pessoas estavam sendo privadas de comer enquanto outras estavam dizendo farinha pouco, meu pirão primeiro. Conhecem esse ditado? Isso dentro daquilo chamado corpo de Cristo, igreja de Cristo. E mais, pessoas estavam usando esse encontro para praticar excessos. Que excessos? Muitos estavam se embriagando. Muitos estavam, e aí a ideia de se embriagar aqui não é porque era suco de uva, era alguma coisa que entorpecia, que fazia o cara enxergar a realidade, viver a realidade de uma maneira em que o controle se perdia. Olha, tem gente se embriagando no meio de vocês. Ou seja, está faltando lucidez no meio de vocês. Tem gente vivendo de uma maneira desordenada no meio de vocês. De maneira que quando a gente olha para tudo que está acontecendo, certamente Deus não está sendo honrado nesse encontro. Então, é possível se reunir em nome de Deus e esse encontro não glorificar a Deus? É. Não glorifica a Deus. É possível? É. E isso está acontecendo ainda hoje aos montes. E aí, um pouco com esse pano de fundo, e por conta dessas razões, ao longo do tempo, foi se tornando cada vez menos frequente esses encontros com esse tipo de dinâmica, até ser de fato quase que extinto. Até a primeira vez que eu realizei o café da manhã e que mencionei algo do tipo, foi justamente para lembrar que um dia isso foi uma realidade. E também para nos lembrar que isso deve ainda continuar sendo parte da nossa dinâmica. Se não, como eles faziam todos os domingos, mas pelo menos a gente trazer à memória que esse tipo de prática era algo comum, bonito, legítimo, mas veja que mesmo algo bonito e legítimo pode se tornar em algo trágico, em nome de Deus. Então Paulo começa a apresentar argumentos para que aquilo então seja freado, não aconteça mais, pare. E aí, à luz disso, eu queria compartilhar alguns princípios que eu acho que podem nos ajudar quando o assunto é estar à mesa com Jesus. É o que a gente já fez e o que a gente ainda vai fazer participando da ceia. Então, quando Paulo apresenta seu argumento, a gente consegue perceber aqui que Paulo está tentando trabalhar o aspecto da unidade na igreja. Por quê? Essa é uma exigência do Senhor. Jesus morreu, Jesus viveu perfeitamente, Jesus foi parar numa cruz, ressuscitou após sua morte, com a finalidade, perdoar os nossos pecados, e isso também
fazer com que eu e você estejamos agregados uns aos outros, congregando uns com os outros. Isso diz respeito à comunhão, à unidade. Então Paulo está dizendo, isso não está acontecendo aí. Há divisões entre vocês. E, consequentemente, quando o espírito da divisão ele está atuando, cada um vai trabalhar por aquilo que é mais importante para si. Cada um vai fazer aquilo que é mais importante para você mesmo, para si mesmo. E Paulo está dizendo, o Senhor exige de cada um que está à mesa com Ele, senso, espírito de unidade, porque Ele nos une. Ele não trata ninguém com distinção. Já não existem judeus, gregos, bárbaros, já não existe diferença, porque o Senhor da vida e o Senhor que nos permite desfrutar dessa mesa é o mesmo que pelo seu poder e graça nos une a Ele e consequentemente trabalha para a união uns com os outros, da igreja. Então, essa igreja estava dividida entre escravos, pessoas com mais posses, outros com menos posses, mas o objetivo de Jesus formar o seu povo não é para manter as diferenças, embora elas possam existir. O problema não é ter diferenças e divergências. A questão é, em meio a tudo isso, a gente pensar em unidade. É possível haver divergências, mas é possível andar unido. E por que que isso deve ser pensado assim? Porque Jesus morreu também para isso, para fazer com que pessoas diferentes façam parte do mesmo povo, tenham o mesmo espírito, são filhos do mesmo Pai e recebem o mesmo poder e graça sobre suas vidas. O mesmo perdão está sobre a vida de todos nós que somos iguais. Quando o assunto, principalmente falando, é pecado, somos todos pecadores. Então Paulo está trabalhando nesse sentido. É preciso que vocês corrijam, arrumem essa rota. Coloca aí de novo, perderam o rumo. Coloca o endereço certo, o caminho certo no GPS para que vocês voltem para ele. Mas também Paulo está ensinando aqui que quem está à mesa com o Senhor precisa pensar, precisa se lembrar, precisa aprender a viver com espírito de solidariedade. Olha o que diz aí versículo de número 20 e 21. Quando vocês se reúnem, não estão interessados na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Ou seja, o outro não tem nada a ver comigo. Alguns de vocês, diante dos olhos de vocês, uns passam fome, enquanto vocês estão com um sorriso largo dizendo, tá bom para mim, porque estou com o estômago cheio. Ou seja, quando eu e você nos sujeitamos, ou desejamos participar da mesa do Senhor, somos convidados a participar da mesa com o Senhor, a gente precisa lembrar de solidariedade. Solidariedade tem a ver com assumir um compromisso um com o outro. Vão existir momentos em que eu tenho que ser solidário a você, vão existir momentos que essa solidariedade é de você para cá. Porque o tempo todo nós estamos uns socorrendo uns aos outros. O tempo todo. Então é inadmissível, Paulo está dizendo aqui, pessoas com sorriso largo, pessoas batendo no peito, dizendo, eu amo o Senhor, enquanto outros padecem diante do mesmo testemunho de que amam o Senhor, outros estão padecendo de fome. Paulo está dizendo isso. Está faltando espírito solidário entre vocês. Vocês se apressam em comer a própria refeição e, como resultado disso, tem gente que está passando fome. O cara levava aquilo que tinha, mas ele não partilhava do que tinha. Ele não compartilhava com os demais. E talvez isso fosse feito em grupos em que havia maior afinidade. Talvez em grupos em que as pessoas estavam no mesmo nível social. E aí Paulo está falando, isso está errado. Está faltando entre vocês espírito de solidariedade. Quando, na verdade, ao invés de vocês se apressarem para se satisfazerem, porque o problema de vocês não é que falta para vocês.
A pressa para quem tem deveria ser em satisfazer aquele que nada tem. Porque é isso que Jesus faz. Lembra quando Jesus multiplicou os pães? Os discípulos estavam querendo, me permita aqui usar a expressão, dar linha na pipa, meter o pé. Senhor, essa gente está aqui com fome. O que a gente faz? Manda eles embora? Jesus, não. Deem vocês a eles de comer. Mas como, Senhor? São muitas pessoas. Então, são levados alguns pães e alguns peixes a Jesus. Jesus multiplica, Jesus compartilha e os discípulos é quem distribui. Qual é a pressa de Jesus? De satisfazer a necessidade do seu semelhante. Percebe então que quando a gente vive para si, a nossa primeira necessidade passa a ser a nossa necessidade. Eu não estou dizendo que isso não seja legítimo, de você ter preocupações consigo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que nesse contexto em que somos irmãos e que pertencemos à mesma família, a gente com o espírito de solidariedade, o mesmo que existia em Jesus, dá de comer a todos. Todos são bem-vindos, todos participam. Então Paulo está também nesse sentido dizendo, não é bom que vocês continuem vivendo assim e dizendo, Senhor, eu te louvo. Como é bom comer pão na tua mesa. Porque há uma contradição nisso. Então, por exemplo, pense na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, dá-nos o pão de cada dia. O pão também é nosso. O pão é para ser repartido. O pão é para ser compartilhado. O pão é para me suprir. O pão é para suprir o outro também. O pão é para ser distribuído pelo outro, através da mão do outro, e é uma troca. Agora, para que isso aconteça, as divisões elas têm que deixar de existir. A gente continua ainda vivendo nesse espírito, em pleno século XXI. Existem divisões porque o batismo é feito com muita ou pouca água. Existem divisões porque a doutrina X é da denominação tal, a doutrina tal. Então, a gente ainda se divide muito, por pouco. E muitos assim deixam de experimentar a graça de Jesus, porque às vezes a gente está preocupado muito mais com coisas que são periféricas. E, na verdade, o que é urgente é isso, é ser solidário. Mas também o que é urgente é se aproximar da mesa do Senhor com um senso de humildade. Na mesa do Senhor não pode haver orgulho. Ninguém que hoje pode partilhar alguma coisa tem que se orgulhar disso, naquela satisfação de dizer, Senhor, como é bom não depender, em algum momento você vai depender. Estava conversando aqui um pouquinho antes com a Beth, né? Ela estava falando que, uma frase que eu costumo dizer, nunca fez tanto sentido para ela como esses dias, né? A tal de vida linear. Não tem vida linear. Agora nós estamos aqui, ó. Esse momento aqui a gente pode dizer que é um momento em que tudo parece estar no seu lugar, né? Aparentemente. Mas ninguém sabe como está a mente, o coração, a vida propriamente uns dos outros. O que a gente sabe é quando isso é permitido ser partilhado por uma questão de confiança, enfim. Mas é fato. O que eu quero destacar aqui é que nós temos que ter senso de humildade. Hoje você é socorro, amanhã você precisa ser socorrido. Hoje você tem pão para dar, amanhã você vai receber. Hoje você é a mão que estende, amanhã haverão mãos estendidas para você, e tudo bem. Tudo bem quando o espírito que governa a nossa vida é um espírito de humildade. Agora, quando é o espírito altivo, de orgulho, as pessoas se portam muitas vezes de nariz em pé. Deus não nos concede graça para a gente andar de nariz em pé. É o que eu costumo dizer, a boa teologia vai sempre colocar a gente de joelhos. De joelhos. Ela nunca vai engrandecer ninguém.
Eu tenho até uma dificuldade com aquela frase, Deus vai me honrar, porque, Deus vai me honrar. Eu entendo muitas vezes da forma como é colocada, mas assim, quem merece honra é Deus. É esse espírito humilde que se aproxima de Deus e reconhece, Senhor, não tenho nada em minhas mãos. Não tenho nada, não há nada que eu faça que te compra. Sabe, que compre o teu favor, que mude aquilo que o Senhor é, que te torne melhor. Não, mas para isso tem que haver senso de humildade, espírito de humildade. E isso faltava aqui na igreja de Corinto. E isso vai ter desdobramentos no culto. Quando pessoas supostamente se achavam mais espirituais do que as outras, porque umas falavam em línguas e outras não. Percebe como é que isso muda? Não é só uma questão que está fazendo diferença agora, vai fazer diferença na hora que você canta, na hora que você ora, na hora que você prega, na hora que você vive. Então tem que ter espírito de humildade. E como é que a gente corrige essa rota? Olha para Jesus, que se humilhou, que agiu com humildade e que se fez o menor para servir a todos. É assim que uma igreja glorifica a Deus. E por fim, Paulo vai dizer a partir dos versos 23 que quando a gente não entende bem no que está envolvido e produz mal aquilo que é feito, deveria ser feito para a glória de Deus, e o que está produzindo é mal para a nossa vida e na vida dos outros, a partir do verso 23 ele vai dizer a seguinte coisa, olha: eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Ou seja, o que vocês estão fazendo não tem relação nenhuma com aquilo que eu recebi do Senhor. O que vocês estão praticando em nada se parece com aquilo que eu recebi e transmiti para vocês. Daí vem aquela ideia de comer o pão, beber do cálice indignamente. Às vezes a gente trabalha com aquela ideia de que, pequei no domingo de manhã, o culto é às 10, mas eu já acordei a toda e pequei no domingo de manhã. Senhor, me perdoe. Porque fazendo isso as pessoas se sentem mais espirituais, né? Senhor, perdão. Hoje não vou tomar a ceia. Não vou participar. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de pessoas que estão na mesma mesa, que vão comer do mesmo pão e beber do mesmo cálice, mas que estão vivendo de forma distinta daquilo que Deus ordenou, diferente daquilo que o Senhor deixou como exemplo. Então, não é porque você pecou que você vai deixar de participar. É participar, o problema é esse, pecando com o seu orgulho, com a sua dureza de coração, com sua altivez, se achando melhor do que o outro. Esse é o não discernir onde é que você está, em que mesa você está. Quem está na mesa com você é o próprio Senhor. Então Paulo está dizendo para essas pessoas, assim vocês comem e bebem indignamente. Vê como que a gente às vezes se apega a ideias totalmente equivocadas para manter tradições ou tradicionalismos estéreis, coisas que na verdade deveria ser extirpado da nossa vida. Não, hoje eu pequei, então hoje eu não estou apto a participar. Você nunca estará apto a participar da mesa do Senhor. Nunca. Você está por graça. Você participa por graça. Agora, você participa porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele se humilhou. E quando Paulo fala o que eu recebi e transmiti, ele faz uma alusão ao momento que o Senhor participou daquela última ceia. Lembra como é que foi a participação? Ele lavou os pés dos seus discípulos, ele se desnudou na frente deles, e aí Pedro começa a ficar desesperado. Não, sendo ele quem é, não pode fazer o que está fazendo, isso é trabalho de escravo. Isso é trabalho que não é digno de um senhor. E Jesus falou, espera aí, se eu não fizer assim, se você não aceitar o que eu estou fazendo diante de você e com você, você não tem parte nisso. Porque é assim que a gente vive a vida com Deus, discernindo o corpo, o que é mais importante no corpo, quem é mais importante no corpo.
Qual é a maior contribuição? Qual é a menor? Isso não interessa. O que interessa é que o Senhor nos uniu e nos permite estar ligado a Ele, para que ligado uns aos outros a gente possa expressar a humildade de Jesus, a solidariedade de Jesus, a sabedoria de Jesus, para que as nossas reuniões não sejam reuniões que façam mais mal do que bem, sejam reuniões que a gente saia daqui desejando se reunir de novo, dizendo para o Senhor: obrigado, Senhor, pela tua graça, porque hoje houve aqui um vislumbre daquilo que o Senhor deseja. E que não deseja que seja de tempo em tempo, mas que seja todo dia, que na minha vida, no meu dia comum, nas práticas mais comuns, a gente possa estar expressando e revelando a beleza de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, quer comamos ou bebamos, em tudo o Senhor seja glorificado. Amém?